Você já parou para pensar no poder transformador de uma palavra de sabedoria? Já chega! Agora acabou! No momento certo? Jesus é o Senhor desta casa! Ou na coragem de quem, mesmo em silêncio, age para evitar o caos e salvar vidas? Benjamin, quantas você acertou? Nada. 9? Ai, Benjamin, isso é ótimo. Eu sou burro, mãe! Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Você não foi feito para fracassar, Penny. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero para você. Também não é a vida que Deus quer para você. Você é inteligente. A Bíblia está repleta de histórias onde grandes homens foram moldados, guiados ou mesmo resgatados por mulheres extraordinárias. Mas o que essas mulheres têm a nos ensinar? O que eu vou te apresentar aqui hoje são histórias que, para você se inspirar, você tem que estar servindo a Deus. Você já tem que estar preparado. Porque quando Deus chama e você está preparado, sempre vira honra e testemunho. Mas quando você vive uma vida de engano e distrações, Deus pode te dar uma oportunidade por dia de mudar sua história, que você vai ser igual uma borracha gigante. Você vai apagar a sua própria vida, a vitória da sua família e a sua vitória. A Bíblia revela seu papel decisivo no destino de reis, profetas e nações. Mas será que os grandes homens da história bíblica seriam tão grandes sem essas mulheres que, pela fé, sabedoria e coragem, transformaram seus caminhos? Vamos iniciar falando de Abigail. A mulher que salvou o futuro rei. Quando Davi estava prestes a cometer um erro fatal, Abigail, esposa de Nabal, interveio com humildade e muita sabedoria. Ela evitou que Davi derramasse sangue desnecessário e, em suas palavras proféticas, declarou o futuro dele como rei de Israel. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes. Pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Sábia e corajosa Abigail, e usada por Deus, né? Abigail não apenas protegeu a reputação de Davi, mas também reforçou sua confiança na promessa divina, na promessa de Deus. Como seria a história de Davi sem sua intervenção? Imagine estar em um deserto emocional e espiritual, cercada por homens que duvidam de sua capacidade, e por circunstâncias que poderiam esmagar até o mais forte. Agora, imagine ser Abigail, uma mulher que, com poucos recursos, além da sua sabedoria e fé, mudou não apenas a trajetória de um homem, mas também o destino de uma nação. Seu marido era Nabal, um homem rude, insensato, conhecido por agir com desprezo e orgulho. Abigail sabia que estava presa a um casamento que não oferecia amor nem segurança emocional, mas também sabia que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Quando Davi, ainda não coroado como rei, pediu ajuda a Nabal e foi humilhado publicamente, a tragédia parecia inevitável. Davi, tomado pela raiva, preparava-se para derramar sangue inocente. E foi aqui que Abigail entrou em cena, não como uma vítima, mas como uma estrategista. Com coragem e sabedoria, ela montou um plano que desafia a lógica até nos dias de hoje. A pergunta é: o que ela estava pensando naquele momento? E como ela superou o desafio de ser ouvida? Quando sua voz não tinha valor pelas circunstâncias em um mundo dominado por homens. Abigail, muito sábia, sabia o que estava em jogo. Não era apenas a vida dela, mas a de toda a sua casa. Se Davi prosseguisse com seus planos, Nabal e seus servos seriam mortos e ela seria deixada à mercê do abandono. Abigail também sabia que confrontar Davi não era missão fácil. Ele era um guerreiro, um líder de homens endurecido pela batalha. E mais, quem daria ouvidos a uma mulher no calor de uma vingança entre homens?
Mas a sua fé e sabedoria falaram mais alto. Ela não viu apenas um guerreiro sedento por justiça. Viu o futuro rei ungido por Deus. Sua convicção era clara. Se eu não agir, Deus não terá em quem operar o milagre. Assim, ela reuniu provisões, pães, vinhos, carne e frutas secas e partiu ao encontro de Davi. Cada passo era uma oração silenciosa. Quando Abigail chegou ao acampamento de Davi, sabia que seria julgada por sua posição e gênero. Muitos daqueles homens provavelmente a viam como uma representante da insensatez de Nabal. Será que a esposa de um tolo poderia oferecer algo mais do que desculpas vazias? Além disso, havia o risco de Davi ignorar suas palavras e seguir seu coração enfurecido. Abigail sabia que ele estava cego pela raiva. E quem não estaria, após ser desrespeitado por alguém tão insolente quanto Nabal. Mas, naquele momento, ela confiou que Deus seria a sua voz. Com humildade, Abigail se prostrou diante de Davi e pediu perdão pelo pecado de seu marido. Mas suas palavras foram muito além disso. Em uma das falas mais sábias da Bíblia, Abigail disse: Meu senhor, não tem necessidade de se manchar com este sangue desnecessário. Que o Senhor cuide de seus inimigos, assim como cuidará do seu destino, porque certamente Deus fará de você uma dinastia duradoura. Abigail não apenas evitou o conflito imediato, ela lembrou a Davi de quem ele era e de quem ele servia. Suas palavras não eram apenas de apaziguamento, eram proféticas. Ela falava a um homem que precisava ser lembrado de seu propósito de Deus, que Davi não precisava perder tempo com homens insolentes. Naquele momento, Abigail enfrentou não apenas a ira de Davi, mas também suas próprias dúvidas. Será que ela estava sendo ingênua? E se suas palavras não fossem suficientes? Mas ela se apoiou na convicção de que Deus honra a fé de quem age. Enquanto Davi a ouvia, algo nele mudou. Sua raiva se dissipou, substituída por gratidão. Ela declarou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. O que aconteceu depois foi o início de uma nova jornada. Nabal, ao saber do ocorrido, teve um ataque e morreu. E Abigail, em vez de se tornar uma viúva esquecida, foi chamada para ser esposa de Davi. Mas isso não era apenas um prêmio terreno, era um reconhecimento de que Deus exalta os humildes e usa os sábios para transformar o curso da história. Abigail não era apenas uma mulher sábia, ela era uma mulher que entendia o coração de Deus. Sua história nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, uma atitude fundamentada na fé e na sabedoria pode mudar o impossível. E aí eu te questiono: quantas vezes você já esteve diante de uma decisão que parecia impossível? E quantas vezes, como Abigail, você acreditou que Deus poderia agir através de sua fé? Talvez hoje seja o dia em que suas palavras e ações, guiadas pela sabedoria de Deus, transformarão o destino de alguém. Deus trabalha por meio de quem age com fé e coragem. Abigail nos mostra que a verdadeira força não está no confronto, mas na sabedoria de ouvir a voz de Deus e agir em sua direção. Débora, a juíza que deu coragem ao líder de guerra. Vamos mergulhar na vida de Débora, entender seus pensamentos, desafios e vitórias, e descobrir o que essa mulher tem a nos ensinar sobre liderança, confiança e propósito. Débora, a profetisa e juíza de Israel, não apenas liderou o povo, mas inspirou Baraque a enfrentar o exército inimigo de Císera. Quando Baraque hesitou, Débora declarou: Certamente irei contigo. Contudo, a honra dessa conquista não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E assim foi, com sua liderança e a coragem de outra mulher, Jael, que Císera
caiu. Será que Baraque teria sido lembrado como um libertador sem a Débora ao seu lado? Em tempos de desespero, quando o peso das circunstâncias ameaça esmagar os corações mais valentes, como uma única voz pode despertar a coragem em outros? Débora, uma mulher extraordinária, viveu em uma época em que Israel estava perdido, oprimido e sem liderança alguma. Uma juíza e profetisa em um mundo dominado por homens, Débora não apenas desafiou as expectativas, mas liderou uma nação à vitória contra todas as probabilidades. O que ela viu que ninguém mais via? Como ela lidou com as dúvidas de um povo que temia a derrota e com um comandante de guerra, Baraque, que hesitou em agir em sua presença? E acima de tudo, como ela manteve sua fé em Deus quando tudo parecia perdido, muito difícil? Débora não foi apenas uma líder, ela foi um símbolo de fé inabalável e coragem transformadora. Sua história não é sobre títulos ou autoridade, mas como a voz de Deus ouvida em um coração obediente pode sacudir uma nação inteira. Naquela época, Israel vivia um tempo de opressão brutal sob Jabim, rei de Canaã, e seu comandante, Sísara. Por 20 anos o povo clamou por libertação, mas ninguém ousava enfrentar o inimigo. A superioridade militar de Jabim era esmagadora, mais de 900 carros de ferro, uma tecnologia de guerra que Israel não podia igualar. Neste contexto, Débora surgiu como líder. Não era comum que uma mulher ocupasse tal posição, mas Débora era respeitada por sua sabedoria e sua conexão com Deus. O povo a procurava para resolver disputas e ouvir a palavra do Senhor, mas ser juíza não era suficiente para ela. Débora sentia o chamado para algo maior: libertar Israel. Eu fico aqui imaginando o que Débora devia pensar no dia a dia com todo esse contexto. Será que ela pensava: por que ninguém se levanta? Será que Deus está esperando por mim? Quando Débora convocou Baraque, o comandante escolhido por Deus, para liderar o exército de Israel, ela trouxe uma mensagem clara. O Senhor Deus, o Deus de Israel, ordena que você vá, porque entregarei Sísara nas suas mãos. Mas Baraque hesitou. Ele não duvidava de Deus, mas ele duvidava de si mesmo. Sua resposta revelou medo e muita dependência. Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, não irei. Imagine a tensão daquele momento. Débora poderia ter recusado, mas escolheu ir, não por falta de confiança em Deus, mas para inspirar coragem em Baraque e nos homens que ele lideraria. Ainda assim, ela foi clara: a vitória seria dada a uma mulher. Será que Débora sentiu o peso das expectativas do povo? Sabia que muitos talvez a vissem como uma última esperança, mas não como a líder que precisavam? No campo de batalha, as probabilidades estavam totalmente contra eles. O exército de Israel era pequeno e muito mal equipado, enquanto Sísara liderava com força esmagadora. Mas Débora tinha algo que Sísara não tinha: a promessa de Deus. Quando chegou o momento de atacar, foi Débora quem deu a ordem decisiva. Levante-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísara em suas mãos. O Senhor vai à sua frente. O que Débora viu naquele momento? Ela não olhava para as forças inimigas, porque qualquer um que reparasse iria temer. Ela olhava para a fidelidade de Deus. Enquanto a batalha acontecia, algo extraordinário, diga-se extraordinário, quando é Deus, né? Enviou uma tempestade que transformou o campo de batalha em um lamaçal, inutilizando os carros de ferro de Sísara. O que parecia ser a maior vantagem do inimigo se tornou, na verdade, a sua maior fraqueza. Os soldados de Israel, encorajados pela fé de Débora e pela liderança de Baraque, lutaram com fervor, e Sísara foi derrotado. Mas, como Débora havia profetizado, a vitória final veio pelas mãos de outra mulher, Jael, que matou Sísara com um golpe certeiro. Após a vitória,
Débora cantou um cântico que celebrava não apenas o que Deus havia feito, mas também a coragem de quem confiou em Deus. Quando os líderes de Israel lideraram em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, bendito é o Senhor. Seu louvor não era apenas uma celebração, era um chamado. Débora sabia que o verdadeiro poder de Israel estava em sua aliança com Deus, e seu cântico ecoou como um lembrete eterno. Como vocês viram, Débora nunca foi uma guerreira no sentido convencional. Ela não pegou uma espada, mas foi sua fé a arma mais poderosa em todo o campo de batalha. Ela nos ensina que a liderança não é sobre controle, mas sobre inspirar os outros a enxergar o que Deus pode fazer através deles. Eu novamente te questiono, em tempos de incerteza, você está disposto a ouvir a voz de Deus e agir, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Débora nos lembra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a confiança no Deus que vai à nossa frente. E Moisés, hein? Um dos maiores homens da Bíblia. A história de Moisés é um grande filme de ação incrível. É uma das histórias mais incríveis da Bíblia. E ela já começa de uma forma impressionante. Vocês conhecem a irmã de Moisés, Miriam? Antes que Moisés se tornasse o grande líder que libertaria Israel do Egito, foi Miriam, sua irmã, que intercedeu por sua vida. Quando o pequeno Moisés foi colocado em um cesto e deixado no rio Nilo, foi Miriam que foi acompanhando de longe, vigiando. E quando a filha de Faraó encontrou a criança, ela já encostou. Foi ela que, com incrível sabedoria, muita visão de futuro, que é incrível. Esse plano aqui, Miriam foi muito sábia, muito veloz. Ela já propôs uma solução para a filha de Faraó. Ela falou o seguinte: Devo chamar uma mulher hebreia para amamentar um menino para você? Graças à sua coragem e presença de espírito, Moisés foi devolvido à sua mãe, só que dessa vez totalmente protegido, onde recebeu a base da fé que guiaria toda a sua missão. Já imaginou o que aconteceria quando uma vida está por um fio e o destino de uma nação inteira depende de um ato de coragem de uma pessoa? Nesse caso aqui, a grande Miriam. Quando Deus decide usar uma pessoa para mudar o rumo da história, Ele não escolhe o mais forte, os influentes nos olhos do mundo, mas aqueles que estão dispostos a obedecer, mesmo em meio ao caos. E vamos falar de Miriam, uma mulher que desde menina entendeu que sua fé e ousadia poderiam preservar a vida de um bebê chamado Moisés, o libertador de Israel. Ela não foi apenas uma irmã protetora, foi uma estrategista, uma cantora profética e uma líder que inspirou milhares a seguirem o plano de Deus. E o que Miriam pensou naquele momento em que viu sua mãe colocar Moisés em um cesto e lançar no rio? Como ela lidou com o medo, a incerteza e as críticas de uma sociedade que menosprezava muito as mulheres? E, acima de tudo, como ela manteve sua confiança em Deus diante de desafios tão grandes? E Moisés saiu da mão de uma mulher e foi parar justamente na mão de outra, a filha de Faraó. Vamos então entrar nessa história de completo risco, estratégia e fé, onde as ações de uma jovem marcaram o começo de uma libertação que até hoje é incrível. Miriam nasceu em um Egito que não era mais o refúgio de seus antepassados. Os israelitas agora viviam como escravos e o faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. Imagine crescer neste contexto, onde cada novo nascimento era uma tragédia anunciada e cada dia uma luta para sobreviver. Quando Moisés nasceu, Miriam não era apenas uma menina, mas já entendia o significado da sua coragem. Sua mãe, Joquebede, escondeu Moisés por 3 meses, mas sabia que não poderia mantê-lo seguro por muito tempo. Foi então que surgiu o plano de colocá-lo em um cesto e deixá-lo à mercê no rio. E convenhamos, um plano extremamente arriscado. Se você não tiver com comunhão em Deus, orando em adoração, você não vai ser capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer um plano desse que parece ser improvável.
O que Miriam deve ter pensado ao ver sua mãe preparar aquele cesto? Será que ela questionou: isso é fé ou desespero? Ou será que mesmo jovem, ela compreendeu que Deus trabalha em meios improváveis? Fora o risco de ficar tão perto do perigo. Quando Moisés foi colocado no rio, Miriam não correu para se esconder. Pelo ao contrário, ela decidiu observar de perto o que aconteceria. Imagina se um outro observador observa ela observando o menino. Foi um ato de inteligência extraordinária. Ao falar, Miriam não apenas protegeu Moisés, mas também o reconectou com sua própria mãe, garantindo que ele seria cuidado e nutrido dentro do plano de Deus. Mas será que ela não sentiu medo? Será que sua voz não tremeu ao falar, gaguejou como a princesa egípcia? Alguém que representava a opressão do seu próprio povo. Mesmo assim, sua coragem brilhou, porque Miriam sabia que aquele momento era crucial para salvar seu irmão e possivelmente o futuro de Israel. Crescendo ao lado de Moisés, Miriam viu de perto o desenvolvimento do homem que Deus usaria para libertar Israel. Mas sua jornada não foi isenta de desafios. Como líder, Miriam enfrentou as dúvidas e críticas de um povo que constantemente oscilava entre a fé e o medo. Após a travessia milagrosa da abertura do Mar Vermelho, Miriam assumiu um papel de destaque. Ela liderou as mulheres em louvor cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Aquela canção não era apenas uma celebração, era um ato de liderança espiritual. Miriam sabia que o louvor fortalece a fé e seu cântico uniu o povo em gratidão a Deus. Mesmo sendo uma líder respeitada, Miriam enfrentou conflitos internos e externos. Em um momento de fraqueza, ela questionou a liderança de Moisés, o que resultou em uma repreensão de Deus. Mas até nisso há um aprendizado. Miriam não era perfeita, mas foi restaurada por Deus e continuou sendo uma figura de inspiração. A história de Miriam nos mostra que Deus usa os improváveis para realizar o impossível. É uma lição de fé e obediência. Ela era uma menina em um mundo que desprezava mulheres, mas sua coragem salvou Moisés e deu início a um plano de libertação de Israel. Miriam ensina que grandes atos de fé nem sempre vêm de grandes pessoas aos olhos do mundo. Às vezes são os pequenos gestos, como observar, falar na hora certa ou cantar um cântico de louvor, que mudam o curso da história. O que você faria se Deus te chamasse para agir em meio a esse caos enorme? Será que, como Miriam, você teria coragem de se levantar e confiar no plano de Deus? Mesmo sem estar vendo nada, sem entender nada? Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Miriam nos desafia a agir com coragem, a louvar com ousadia e a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Débora, Abigail, Miriam, mulheres que se recusaram a ser espectadores passivos diante de desafios. Cada uma, em sua jornada, impactou profundamente os homens ao seu redor e, com isso, mudaram o destino das nações inteiras. Débora inspirou Baraque a liderar um exército contra todas as probabilidades, confiando na promessa de Deus, mesmo quando ele hesitou. Abigail, com sabedoria e coragem, evitou uma tragédia e transformou Davi, um guerreiro, em um rei ainda maior. Miriam, desde menina, protegeu Moisés e fortaleceu a sua liderança com louvor e muita estratégia, sendo uma voz que uniu um povo em busca da tão falada liberdade. Mas aqui está a pergunta que precisa tocar no seu coração. O que seria desses homens sem a força, a visão e a fé dessas mulheres? A grandeza de um homem é muitas vezes amplificada pela presença de uma mulher sábia ao seu lado, seja no campo de batalha, em decisões difíceis ou em momentos de desespero. Essas mulheres não apenas influenciaram homens, elas os potencializaram, tornaram sua missão maior e muito mais significativa. Portanto, agora, olhe para a sua vida. Quem são as mulheres que Deus colocou ao seu redor?
como você as valoriza. E para você, mulher, saiba disto. A força que Deus te deu não é só para você, é para inspirar, edificar e transformar aqueles ao seu redor. Imagina o que seria do mundo se mais mulheres se levantassem como Débora, Abigail e Miriam. Se homens e mulheres entendessem que juntos são mais fortes, mais sábios e muito mais imbatíveis. O inimigo divide as pessoas o tempo inteiro. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e marque alguém que precisa lembrar do impacto que mulheres podem ter nessa história e como homens podem ser inspirados por elas. Porque a verdadeira grandeza não é sobre gênero, mas sobre fé, obediência, coragem e propósito. Então, o que você está fazendo hoje para escrever o próximo capítulo dessa história eterna? Comenta aqui no vídeo quem é a mulher que mais marcou a sua vida. Vamos honrar essas Déboras, Abigails e Miriams modernas. Fiquem com Deus, forte abraço e confirme a sabedoria.